uma alegria estar aqui com vocês. Em algum momento, alguns anos atrás, com o Conselho de Pastores, e eu me sinto muito à vontade. Eu me sinto muito à vontade porque estou em Londrina, cidade em que eu pastoreei por 15 anos, não é? E sou cidadão honorário, estava falando para a vereadora, eu sou cidadão honorário de Londrina. Eu estou no Conselho de Pastores, pastores por quem eu tenho muito respeito. O Conselho de Pastores de Londrina é sempre um órgão muito forte, e eu tive o privilégio de participar desse conselho na década de 80, na década de 90, e na década de 90 eu presidi por uns 5 anos o Conselho de Pastores. Eu estava ali pensando no apóstolo Celcino, aí ele me cutucou, era o Celcino atrás de mim ali, ó. Eu estava pensando nele, porque quando eu participava do Conselho de Pastores, o AC, eu éramos os meninos, né? E o Celcino já era assim mais uns 35 anos, brincadeira, né? Uns 40 anos. Então, eu tive o privilégio de participar do Conselho de Pastores muito tempo. E estou aqui no Seminário Teológico Sul-Americano, né? Fundado pelo meu irmão AC, Jorge, homens sérios no que fazer teológico. Eu tenho um respeito muito grande pelo sul-americano. Então eu me sinto em casa, mas não me sinto nem menos responsável e nem menos cheio de temor, porque afinal de contas estamos falando com pastores. O pastor Vanderlei me convidou, aí ele disse para mim, só que eu não vou estar lá, mas o Atílio vai estar lá, pode ficar tranquilo. Eu fiquei tranquilo, não sei, Atílio, não sei. Aí eu estava ali, peguei o óculos, falei, mas o que está acontecendo com esse óculos? Está errado, algum problema, será que eu fui curado da visão, estou usando óculos, estou ficando cego? Mas eu descobri que eu tinha quebrado e caído a lente. Eu quero dizer a vocês, nunca mais eu compro óculos de R$ 1,99. Eles dizem que é bom, mas não é. Então não vou comprar mais. Para quem não me conhece, eu sou o bispo João Carlos. Eu pastorei a Igreja Central de Londrina por 15 anos praticamente, saí um tempo para estudar, voltei para cá. Em 97 eu fui eleito bispo e a sede do episcopado é em Curitiba, então me mudei para lá. Estou voltando para o norte agora, vou morar ali no Paranagi, na beira do Paranapanema. Sou casado, na beira do Paranapanema. Eu sou casado com a Aldir, que é pastora metodista também. Ela me deixou aqui, foi embora, passa aqui para me pegar. Tenho 2 filhos, um de 41 e outro de 39, 5 netas e 1 netos, 2 noras. Obviamente, eu gosto mais da Juliana. Não é segredo para ninguém. Eu tenho 2 noras chamadas Juliana. Vocês acharam que o nosso bispo é mal educado mesmo, né? As 2 são Juliana. Ô Jorge, eu estou ouvindo tanto sobre missão aqui, rapaz, né? Eu sei que a sua formação também é missiológica também, né, Jorge? O do AC certamente é missiológico. Exatamente, né? E o pessoal falando de povos não alcançados, o povo falando do Perspectiva, inclusive vou participar do Perspectiva fora daqui, mas dá um calor assim na gente, né? Pensar na missão, porque o texto, essa questão de povos não alcançados, né? Estou pensando que Jesus falou para os discípulos, para 11, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Aí você vai para o Apocalipse, uma reunião que não aconteceu ainda, dizendo, olhei e vi, né, uma multidão que ninguém podia contar, né? De todas as tribos, povos, línguas e nações, vestidos de vestes brancas, com palma nas suas mãos, em pé diante do trono e do Cordeiro, não é? Eu vou estar nessa reunião, hein? Eu vou estar nessa reunião, hein? Tá bom. Eu também, a resposta é melhor, né? Eu vou estar nessa reunião, não é? E aí eles vão cantar. Tem lá um cântico, né? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós vamos cantar. Engraçado, nós vamos cantar lá, já sabemos a letra, né? Mas o restante do mundo não sabe a melodia. Nós sabemos, né?
ao nosso Deus que se assenta no trono. É do Asaf essa melodia. O Asaf tem mania de pôr melodia na Bíblia, né? Aí Jesus vai falar, vamos cantar aquele cântico que está escrito lá na Bíblia. Vamos cantar. O pessoal fala, mas não sabemos a melodia. Os brasileiros falam, mas nós sabemos. O Asaf empresta a melodia aí para nós. Missão tem tudo a ver com isso, né? Com povos não alcançados. Pessoas que ainda não conhecem o Cristo, que é o caminho para Deus. Não vou falar sobre isso não, só fiquei com fervor aqui, Jorge, por causa das conversas aqui, né? E o AC agora está pintando, hein? Coisa linda. Não. Abra sua Bíblia, no livro de Isaías, um texto conhecido até porque ele é a base do culto cristão. 6. Isaías 6. Abra sua Bíblia lá. No capítulo 6, versículos de 1 a 9 apenas. Isaías 6, de 1 a 9. Você já achou? Se eu pedisse sofonia, você estava procurando até agora, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e chamavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Apesar desse final, né, eis-me aqui, eu não vou falar sobre missão, nem sobre envio. Eu gostaria de compartilhar com vocês o tema que é o tema do livro de Isaías. A Bíblia está repleto de chamado à santidade. Já percebeu isso? Não é? E o mais conhecido talvez, e o que incomoda mais a gente na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, serei santo, porque eu sou santo. Isso é sério, né? Quem aqui já não pensou assim, como é que Deus pode pedir que eu seja santo, como Ele é santo, não é? E aí eu fico pensando assim, por acaso Deus pediria alguma coisa para nós, impossível de acontecer na nossa vida? Então me parece que o que Deus pede é uma possibilidade. Agora, o conceito de santidade tem diversas tradições, eu não vou tratar disso aqui não, mas tem várias maneiras de pensar a santidade, e às vezes a maneira como nós pensamos a santidade, nos afasta da possibilidade de nós pensarmos que é possível viver uma vida de santidade, dá a impressão que é impossível, não é? Porque os conceitos e as tradições do conceito de santidade são diferentes, mas eu gostaria de tratar do conceito de santidade, como é visto nesse texto, eu vejo nesse texto 5 elementos relacionados à santidade, e o ápice disso é o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos,
não é? Mas o tema de santidade, ele vai por todo o texto de Isaías, e o nome que Isaías gosta de dar para Deus é o Santo de Israel. Então, o livro de Isaías é um cântico à santidade de Deus. Aí então, eu gostaria de pensar em alguns atributos de Deus. Eu vou dar 5 atributos de Deus, que são características da santidade, ou estão relacionadas à santidade de Deus, para ver se o conceito de santidade fica mais próximo de nós, para que nós possamos buscar uma vida de santidade, tão necessária no meio da igreja hoje, tão necessária no meio da liderança hoje em dia. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, o primeiro conceito que eu percebo, a primeira característica, o primeiro conceito que eu vejo aqui, que entendo que é característica da santidade de Deus, é a transcendência de Deus. E a transcendência, a melhor maneira de definir transcendência é uma propagandazinha que nós tínhamos no rádio e na televisão no passado, sobre Shell Super. Vocês se lembram? Tinha uma musiquinha, Shell Super excede. Lembra disso? Quem se lembra? Para de mentir, gente, vocês são tudo mais velho que eu. A senhora se lembra, né? Então já imagina a sua idade, irmão, porque eu não estou ficando mais novo, não. Mas, e tinha aquela propaganda da Rayovac, que tudo parava e a pilha Rayovac continuava funcionando, né? A transcendência é aquilo que vai além. Transcendência é que vai acima, que está acima, está além, não é? E a transcendência de Deus é manifesta nesse texto, quando Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías não viu Deus sentado num trono apenas, ele viu Deus sentado num alto e sublime trono, né? Mas a transcendência de Deus é manifesta quando os serafins cobrem os seus rostos. Os serafins, eles não conseguem olhar para Deus. Eles não conseguem olhar para Deus. Deus é transcendente. Ele é maior. Sabe aquele conceito de que Deus é mais? Deus é mais? Né, que o pessoal fala aí popularmente. Isso é uma verdade. Deus é mais. É muito mais. Ele está muito acima de nós. E Ele é mais qualitativamente, não é? Foi o Kierkegaard que disse que entre o ser humano e Deus há uma diferença qualitativa infinita. Deus é mais, Deus é maior, e não tem como, o Jorge, o americano fala, eu fico em estado de né? Estupefato, fico estupefato diante da qualidade de Deus. Deus está num alto e sublime trono, e eu disse que isso tem a ver conosco, essa diferença qualitativa. Eu já vou aplicando aqui para não ter que aplicar lá no final, tá bom? Essa diferença qualitativa deveria permear a vida do cristão. A pessoa dizer para você: você é diferente, para melhor. Eu quero ter isso que você tem. Diferença qualitativa. Não é? Eu vivi em Cornélio. Quem conhece Cornélio? Quem já morou em Cornélio? A Santa... Quem foi? Você foi pastor em Cornélio? No Brasil, para que eu estava olhando para você. Você lembra o Manuel de Melo, rapaz? Ele era fortinho assim, ó. Eu conheci o Manuel de Melo, para você ver a minha idade, né? Eu conheci o Manuel de Melo. Você também? Então eu já sei a sua idade. Mas eu cresci em Cornélio. Como é que é? Lá no perto do Palmeiras, lá, né? Quem é palmeirense aqui? Dá um glória.
Agora, eu queria dizer o seguinte: você fica impressionado com essa característica de Deus? Ele está acima de nós. Ele é maior que nós. Não é? Ele é maior. Deus é maior. Transcendência de Deus. Ele vai além. Sempre vai além. A segunda característica, paradoxalmente, é um paradoxo, porque Deus é transcendente. Ele está num alto e sublime trono. Mas Deus é imanente, a segunda característica. A transcendência é uma característica da santidade de Deus. Ele é maior, Ele está além, não é? E eu preciso dar testemunho. Eu estava dizendo de Cornélio, eu trabalhei no escritório lá, não vou dizer o nome, senão vocês vão saber até quem são as pessoas, quem morou lá. Eu trabalhei no escritório antes de estudar teologia, estava no escritório de contabilidade, e era acho que 17 funcionários. Eles me chamavam. Um dia chegou uma moça lá da igreja e falou assim: o João está aí? Aí o cara falou assim: tinha 3 Joãos. Ele falou assim: mas qual João? Ela falou: o João da igreja. Aí eu fiquei conhecido como João da igreja. E eu queria evangelizar o povo, sabe? Sempre gostei disso, evangelizar o povo. E eu falei de Jesus para aqueles funcionários. E alguns aceitaram, a maioria não, obviamente. Mas passaram-se quase 30 anos daquilo, gente. Um dia eu estou em Curitiba, no shopping Curitiba, ali na 7 de setembro, estava descendo a escada rolante, e um sujeito olhou assim na escada, falou: ô João. Falei: não tem um João só no mundo, né? Pode ser eu ou pode não ser. Ele ficou olhando para mim, eu fiquei com cara de ponto de interrogação. Ele falou assim: João da igreja. Eu falei: nossa, sou eu, e essa pessoa tem a ver com o escritório, tal. Eu desci olhando para ele assim, tentando reconhecer. Primeiro fiquei impressionado que ele me reconheceu. Aí ele falou: ô João, você não me reconheceu? Eu sou o Bira. Falei: nossa. Conversamos, estava com a minha esposa, ele estava com uma moça, e ele falou: essa é minha filha. Eu falei: essa é minha esposa. Nós não conversamos 5 minutos. Ele falou: João, eu estou com um problema, e eu sei que você pode me ajudar. 30 anos depois, e eu sabia que não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com Deus que eu sirvo. Ele nunca esqueceu que eu era um cristão, e ele me contou detalhes do problema dele, porque ele sabia que eu cria num Deus que excede, que vai muito além. Você e eu temos que ter essa qualidade, que as pessoas olham para nós e dizem: você tem uma qualidade de vida que eu gostaria de ter também. Segundo, a imanência. A imanência é um negócio interessante, porque a imanência o mesmo texto que fala da transcendência de Deus, fala da imanência. O Isaías viu Deus assentado num alto e sublime trono, e os serafins dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que mais? Toda a terra está cheia da sua glória. A transcendência afasta Deus de nós qualitativamente, santidade. Mas a imanência, a santidade de Deus, aproxima Ele de nós. A terra está cheia da glória de Deus. Os céus e a terra estão cheios da glória de Deus. O Deus cuja transcendência parece que puxa Ele para longe de nós, é imanente e aproxima de nós, e a prova maior é que Ele se revelou em Jesus Cristo em Nazaré. Deus é um Deus imanente. A santidade de Deus o faz imanente. Essa é a associação do Kadesh, não é? Kadosh. E qual? E qual é a outra palavra? E Kabô, que é a glória de Deus, que o aproxima de nós.
O que é glória? Para ser bem simples, é qualidade, peso, valor. A glória de Deus. Quando você glorifica a Deus, você está dizendo, você está falando das qualidades de Deus, do valor de Deus, do peso que Deus tem na vida e na história. Então, eu gosto desse paradoxo. É o Deus que parece que se afasta de nós pelo conceito de santidade que a gente tem, mas esse outro elemento da santidade de Deus o aproxima. Deus procura relacionamento. E eu gosto da ideia de conversão, né? Eu gosto muito da ideia de conversão. Quem serviu o exército aqui? A maioria fugiu, né? Então, brasileiro quer fugir do exército, eu também servi. Mas a conversão, o que é conversão? Conversão à direita. Virar para a direita. Conversão cristã é virada de 180 graus. Porque a impressão que eu tenho quando falo de conversão é que Deus te persegue. Você fala assim, eu busquei Deus, eu procurei Deus até que eu encontrei. Mentira! Quem te procurou foi Deus. A nossa tendência é se afastar de Deus. E dá a impressão, quer ver? Casado? Parece que estão apaixonados. Estou inventando, né? Quem? A senhora vai se lembrar. Ele possivelmente não vai se lembrar. Quem falou primeiro que amava o outro? Deixa eu ver. Quem? Foi ele? Se ele falasse para a senhora, eu te amo, e a senhora falasse assim, obrigado, sairia casamento? Agora, pior de tudo é você falar, eu te amo, e o outro falar, aham. Aí matou, né? Acabou, não sai casamento. Deus, historicamente, a teologia da graça diz isso, que Deus, através da história, vai te procurando, vai te buscando, e Deus está dizendo para você, eu te amo, e você diz, até que um dia, por uma razão ou por outra, você se volta e dá de cara com Deus. Aí se você diz, eu também te amo, aí há casamento. Aí todos nós nos tornamos noiva de Jesus. Está percebendo? Esse é o conceito de Deus que procura, o Deus imanente, o Deus que vai atrás. Deus vai atrás da gente, buscando a gente. Imanência, o Deus que se distancia, é o Deus cuja característica transcendente aparentemente o distancia de nós, qualitativamente é distante mesmo. Ele é o Deus que se aproxima. Assim eu diria, no aspecto da imanência da santidade de Deus, e que Deus quer que nós sejamos santos como Ele é, nós somos qualitativamente diferentes daqueles que não conheceram Jesus. Mas nós vamos atrás. O amor, a imanência de Deus, nos desafia a ir em direção ao pecador. Jesus, o santo, andava buscando pecadores. Já percebeu que, você já ouviu tantas vezes, né? Já percebeu que quanto mais tempo a gente é cristão, menos amigos não cristãos nós temos? Não é porque nós evangelizamos, não. É que eu fui numa festa julina, no lugar que eu paro aqui no Paranagi. E é muito, assim, é diferente, né? E você tem que brilhar nesse meio. Não é? Você tem que brilhar nesse meio. Eu gostei de ir na festa julina. Eu falei que é julina porque foi dia 1º de julho, foi sábado. Eu fui lá, mas eu gostei. Eu gostei de estar lá, como cristão, compartilhando a vida com as pessoas, mas no meio das pessoas, fazendo amizade com aquele povo. Que bênção, porque a imanência de Deus nos desafia a uma vida de aproximação das pessoas. Tem gente que é tão cristão que vira chato, fica chato, a pessoa se torna cristã, fica chata, não é? Agora, pastor é tentado a se afastar das outras pessoas, porque você ensina os outros a evangelizar, a fazer discípulos, daí você deixa eles fazendo e fica aqui, né? Não, eu estou discipulando os crentes aqui.
Não é? Muito bem. Qual que é a primeira mesmo? Vou ter que voltar tudo. Primeira característica da santidade de Deus. Segunda, imanência. A terceira, vamos parar com essas conversas, essas palavras, né? Complicado. A terceira é a autoridade e o poder infinito de Deus. É a autoridade infinita de Deus, que tem a ver com a santidade dele. A autoridade tem a ver com santidade. Pastor, líder, cristão, que quer ter autoridade, tem que buscar a vida santa. Porque a autoridade é um aspecto da santidade de Deus. Não é? O texto diz que ele estava sentado num alto e sublime trono. Quem senta em trono é rei. Diferentemente do rei Charles, que não manda nada. Você sabe que o Charles não manda nada, não é? Ele é uma figura decorativa, assim que a Inglaterra usa. Tem algum inglês aqui? Não, então podemos falar. Não, brincadeira. Mas o rei da Inglaterra, não é só da Inglaterra, do Canadá, são muitos países que... mas ele é um aspecto... Essa questão da monarquia britânica tem a ver com o turismo, inclusive. Ele ganha muito dinheiro, mas ele traz muito dinheiro também. Turismo na Inglaterra, por que seria na Inglaterra? Entre outras coisas, porque tem o Palácio de Buckingham. Você vai lá por causa disso também. A troca da guarda, você quer mexer no nariz do guarda lá, né? Mas o rei, na época de Isaías, inclusive quando Isaías entrou no templo, ele diz, no ano da morte do rei, fica à vontade, meu querido, descansar. O rei, tinha morrido o rei Uzias, no lugar de Uzias ia entrar quem mesmo? Jotão. E Jotão, o rei Uzias tinha sido um bom rei, pelo menos na perspectiva de Isaías. Isaías está frustrado, porque vai entrar Jotão, e Jotão não é um cara que agradava Isaías, não agradava muita gente. Isaías está frustrado, quando ele entra no templo, ele está frustrado. Não é? E é por isso essa visão, não é? Ele viu o rei, o verdadeiro rei, é Deus dizendo para ele: ei, o rei Uzias morreu, o rei Jotão não é tão grande coisa, mas o rei aqui sou eu. É isso que ele está dizendo. Eu sou um rei. Larga de besteira, Isaías, você está pensando, não é? Eu ainda estou no controle. É isso que Deus está dizendo para ele, não é? Então, o rei tinha autoridade sobre a vida e sobre a morte, não é verdade? O rei tinha autoridade. E a santidade de Deus tem a ver com a autoridade, mas a nossa também tem a ver com a autoridade, não é? Qual o pastor que não precisa ter autoridade? Qual o líder que não precisa ter autoridade? Nós precisamos ter autoridade. E a autoridade tem a ver com uma vida de santidade, não é? Eu gosto daquele texto de Tiago, acho que dá uma olhada aí para mim, acho que é 1,17, que diz: crês tu. Dá uma olhada para mim que eu quero ver a sua tradução aí. Dá uma olhada, você trouxe a Bíblia, né? Tiago, vê se é 1,17. Quem achou aí, lê bem alto para mim. Todavia, boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não, vê se é 2,17. Crês tu que Deus é um só, tem uma tradução que diz assim: crês tu que há um só Deus. Você conhece o texto, né? Crês tu que Deus é um só, fazes bem. 2,19, lê para mim. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem. Tá, quem tem uma outra tradução que diz assim: crês tu que há um só Deus? Então, risca aí, põe que Deus é um só. Corrija a Bíblia aí. Porque, na verdade, não é que há um só Deus, é que Deus é um. Faz total diferença. Você fala, não. Potato, tomato, tomato. Né? Não. Faz muita diferença. Crês tu que Deus é um só? Que há um só Deus, está dizendo, não existem outros deuses. Crês tu que Deus é um só? Ele está dizendo o seguinte: você crê que o Deus que existe
é é íntegro. Ele é o mesmo por trás e pela frente, por baixo e por cima. Quando você está na presença dele e quando você está distante dele, Deus continua sendo o mesmo. Não há sombra de variação em Deus. E porque não há sombra de variação, porque Deus é íntegro, Deus é santo, os demônios creem e tremem. Por que tremem? Porque Deus não tem duas faces. Uma das coisas que tira a nossa autoridade é o fato que às vezes não há integridade. Não é? Às vezes nós somos uma coisa na frente, outra coisa por trás. Isso é falta de integridade. Então, a integridade nos dá autoridade, a santidade nos dá autoridade. É uma bênção isso. Então, autoridade relacionado à santidade. Qual que é o primeiro? Segundo? Terceiro? A autoridade infinita. Quarto, eu gosto disso aqui, porque é uma palavra que está fora de moda. Pureza. A gente confunde santidade com pureza, mas pureza é apenas um aspecto da santidade. Pureza. Está tão fora de moda essa palavra, né? Pureza. Homem de Deus, mulher de Deus, são homens e mulheres puros. Olha só, como é que isso é sério para Isaías. Diga de passagem, Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quem aqui é evangélico há mais tempo, lembra de um cântico, se nos cega o sol ardente. Quem se lembra desse cântico? Você se lembra desse cântico? Na versão nossa diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é o Criador? E tem uma outra partezinha que diz assim: luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos nus, humanos, não te podem contemplar. Ou seja, se Deus é o Criador do sol, e a luz do sol nos cega, quanto mais nos cegaria olhar para a face de Deus. Isaías diz assim: eu vi o Senhor. Você fala, uai, então a teologia bíblica está equivocada. Diz que nem Adão, Moisés, você lembra de Moisés? Quando ele queria ver a glória de Deus, Deus falou assim: rapaz, você vai entrar aqui nessa fenda, eu vou cobrir o seu rosto, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Lembra disso? Agora, o Isaías vem falando que ele viu o Senhor, aí você perguntaria assim: ô Isaías, como é que era Deus? Eu quero saber. Ele responderia assim: a aba das vestes dele era branca. Foi a única coisa que ele viu. Porque ele entrou no templo, viu o Senhor, ele estava sob um alto sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. O que ele viu? A aba das vestes. Antropomorfizando Deus aqui, mas é isso mesmo. O ver algum elemento de Deus deixa Isaías falando: eu sou um homem de lá, eu não posso ter visto Deus, eu não poderia ter visto. Mas engraçado é que Isaías não diz assim, porque Isaías poderia ter escolhido. Por exemplo, eu vi Deus, Ele é todo poderoso e eu sou um fraco. Não poderia ter falado isso? Deus é onipotente e eu sou fraco, e eu vi Deus. Ele poderia ter dito: Deus é onisciente, todo sabedor, e eu sou tão sem discernimento, eu não poderia ter visto Deus. Isaías escolhe pureza. Ele diz: eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram
o Senhor. Pureza. O nosso problema, às vezes, é comparar a nossa pureza com a pureza dos outros. Eu disse que eu cresci em Cornélio, eu cresci na rua Tiradentes, perto da linha. E a nossa casa era de madeira, e quem já morou em casa de madeira, que falta a ripa e fica entrando o sol. Então, naquela época, o pastor visitava as famílias, não tinha celular, não tinha nada, não tinha nem celular, não tinha nem telefone direito. Eu mesmo não tinha um telefone em casa, né, década de 60. E a minha mãe, o pastor, então você ia na igreja, o pastor dizia assim, tal dia eu vou visitar essa família. E a gente se preparava para receber o pastor. Poucas mulheres trabalhavam fora, aquela criançada. Na minha família eram 9 crianças. Aí o pastor, vou visitar você. Então minha mãe limpava a casa, passava vermelhão, daí passava aquela escova, palha de aço, daí passava cera, daí passava escovão, depois passava o escovão com a flanela por baixo, aí mandava uma das crianças sentar no escovão. Quem sentou? Quem era usado como peso para o escovão aqui? Deixa eu ver. Sentava no escovão para dar brilho. Aí a minha mãe passava espanador na cristaleira. Porque o pastor ia lá em casa à tarde. E a minha mãe tinha um sofá de napa, de couro de onça. Imitava couro de onça. Ela falava, ninguém entra aqui, enquanto o pastor não chegar. Aí nós ficamos para o pastor chegar. E a gente queria sentar lá naquele lugar. O chão estava brilhando, você podia lamber o chão. Mas toda aquela limpeza, de repente, entrava um raio de sol. O que você via no raio de sol? Poeira. Para eu saber da pureza do meu Deus. É mais ou menos isso. Todo mundo está olhando para você, meu irmão. Fala, mas é um santo. Puro. Trabalhando. Pegando roupa para os pobres. E a gente começa a ficar meio cheio. Achar que a gente é mesmo. Aí entra a luz de Deus. Tchum! Aquele que brilha mais do que o sol. Aquele que criou o sol. Ele entra. E aí ele te mostra as suas poeiras. Por isso que eu preciso buscar em Deus pureza. Meu referencial é Ele. Não é? Nós precisamos disso. Hoje já foi 4, agora já é o último, tá? Fala, glória a Deus, ele chegou no final. Dá um glória em pé, igreja. Qual que é o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Você entendeu que tudo isso é característica, é aspecto da santidade de Deus. E o quinto? Jorge, eu não vou falar de justiça porque o texto não me autorizou, mas eu sei que justiça é um outro elemento. Mas o quinto é o amor de Deus. O amor é um elemento da santidade de Deus. Mas dá a impressão que é diferente? Santo, amor. Dá a impressão que o santo é sisudo, o amor é todo aberto. Mas amor é um aspecto da santidade de Deus. E para não deixar a gente errar, olha que coisa interessante. Se você pegar os grandes cânticos sobre a santidade de Deus, está no momento que Deus mostrou o amor dele. Quer ver? Vou pegar alguns textos aqui, até anotei aqui, olha. Em Êxodo 15, 11, Moisés canta o seguinte: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade? Mas quando é que Moisés falou isso? Moisés fala isso quando Deus mostrou o amor dele pelo seu povo, abrindo o Mar Vermelho. Moisés atravessa de lá e canta, não o amor de Deus, ele canta a santidade de Deus, porque o amor de Deus é um aspecto da santidade dele. Quem é poderoso em santidade como tu és? Deus perguntasse, Moisés, por que você está falando isso? Porque o Senhor nos ama tanto, que nos livrou através do Mar Vermelho.
Mas poderia ser um fato isolado, mas parece que toda vez que o povo canta na Bíblia, tem a ver com isso, né? Olha lá, Moisés cantou isso, aí você vai em 1 Samuel 2,2, o que fala 1 Samuel 2,2? 2. Ana canta lá, ninguém é santo como o Senhor. Ninguém é santo como o Senhor. Quando é que Ana cantou isso? Quando Deus a agraciou com a gravidez. Demonstração de amor. Aparentemente não tem nada a ver com santidade, mas o que ela canta é a santidade de Deus. Percebe? Mas vamos lá. Salmista, no Salmo 77:13. O teu caminho a Deus é em santidade. Não é? Quando é que o salmista canta isso? Quando ele está lembrando os atos redentores de Deus no passado. Qual que é um outro cântico? Nós cantamos muito na igreja. Quem é mais que cantou um cântico sobre santidade de Deus? Quem cantou isso aí? Não, santo, santo, santo. Não é. Santo, santo. Quem cantou isso? Maria. Maria, quando o anjo explica para ela misericórdia, né? Maria passando aquela situação complicada, José, mas o anjo fica, segura firme aí, Maria. Ela canta, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Santo é o Senhor. Santidade e amor está vinculado, mas o texto aqui fala, você consegue imaginar o texto falando do amor de Deus aqui? Presta atenção, eu cresci na igreja, né? Eu nasci, só não nasci na igreja porque eu não fui, minha mãe não foi no culto de Natal de 1900, eu não vou contar para vocês, porque eu nasci no dia de Natal, JC, eu nasci no dia de Natal, e meus pais tinham se convertido um ano antes, mais ou menos, e meu pai foi no culto de véspera de Natal. Quando chegou em casa 00:30, eu tinha acabado de nascer. Eu nascia de parteira. Eu nasci numa outra cidade conhecidíssima, chamada Leópolis. Alguém conhece? Eu nasci em Leópolis. E meu pai chegou em casa, eu tinha nascido. Mas quem cresce na igreja, é uma bênção. Mas tem umas dificuldades também, né? Tem umas dificuldades, porque você tem alguns conceitos que você não consegue entender muito bem, né? Quem se lembra desse cântico? O Celcino vai lembrar. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Gente, cuidado, olho, boca, mão e pé. Eu sabia onde eu ponho esse negócio agora. Como é que eu faço agora? Deus está olhando meu olho, minha boca, minha mão e meu pé. O Salvador do céu está olhando para você. Meu Deus. E Deus então era aquele detetive. Para mim, né? Para mim Deus era um detetive, né? Que estava olhando para mim. Cuidado, Deus vai te pegar. Né? E aí, Isaías fala, ai de mim, eu estou perdido, sou eu na minha infância, ai de mim, estou perdido, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer, Isaías está dizendo, eu não podia ter tido esse privilégio, eu vou morrer agora. Aí vem o anjo, eu estou falando com alguns teólogos aqui, né? Mas assim, a minha interpretação é a seguinte, toda vez que no Antigo Testamento o anjo, é teofania, é o Cristo pré-encarnado. Essa é a minha interpretação, né? O anjo de Gideão era o próprio Deus manifesto ali, o anjo, né? E o anjo diz, não temas, ó amor, não temas. Se Deus fosse o detetive, o que ele diria?
Aham, te peguei, Isaías. Te peguei. Agora você vai morrer, seu safado. Isaías está morrendo de medo do Deus Santo. E o Deus Santo diz: calma, Isaías. O anjo tocou a tua boca. E a tua iniquidade foi tirada. Amor. Amor. Que restaura. Que redime. Amor. E sabe de uma coisa, Jorge? Falei que não ia falar de missões. Mas foi o amor de Deus que transformou o ai de mim em eis-me aqui. Você percebe? O homem está, ai de mim, ai de mim. Não se preocupe, eu te purifiquei. E agora, quem que eu envio, hein, Isaías? Eis-me aqui. Mas essa é a experiência da maioria de nós. O seu eis-me aqui não foi por medo. A maioria, pelo menos aqui, eu tenho certeza que o seu eis-me aqui, por chamado ministerial, foi consequência da manifestação do amor do Deus Santo na sua vida. Glória! Que coisa maravilhosa! Quanta gente precisa experimentar esse aspecto da santidade de Deus, de pessoas que não é que temem a Deus, porque temor é um respeito envolvido em amor. Por exemplo, quando eu subo aqui para falar com vocês, eu temo, mas porque eu amo a Deus, amo vocês, amo o povo de Deus, nós somos uma família, eu preciso temer, não é? Mas não é medo, temor. Mas o Isaías que está com medo, pessoas que estão com medo, que experimentando o amor do Deus Santo, vão dizer: eis-me aqui. Minha oração por você, e que a sua oração por mim possa ser isso também, por favor. Deus, ajuda o meu irmão, a minha irmã, a viver esse aspecto da transcendência, que é uma qualidade que vai além do normal. Sabe daquelas histórias do sujeito que fala assim: olha, esse pastor é bom amigo meu para pescar comigo, mas se eu tiver um problema para contar, não vou contar para ele não. Falta a transcendência, onde a qualidade da gente. Agora, tem gente encardida também, né? Mas assim, quando a sua relação com as pessoas não dá a ele um sentimento de que você vive alguma experiência com Deus que transcende, é complicado que você possa ter sempre essa experiência na sua vida. E quanto mais velhos no ministério nós vamos ficando, eu tenho 43 anos de ministério, quanto mais velho, mais a gente precisa buscar essa comunhão com o Pai, que faz a gente transcender. Mas que o mesmo Deus faça com você, coloque em você e ajude você a desenvolver esse outro aspecto, é a imanência de ir atrás ainda do pecador. E de conviver com pessoas que você pode ser instrumento para a mudança da vida delas. Que Deus te ajude a viver uma vida de autoridade. Que Deus te ajude a viver uma vida de pureza. Não é? E que Deus te ajude e me ajude a viver uma vida de amor. Que a gente deixa de acusar para ser instrumento de redenção. Exortar é uma coisa, acusar é outra. Eu quero dizer para vocês que eu nunca fui pastor de igreja local. Estou encerrando aqui, tá? Eu nunca fui pastor de igreja local na era da internet, das redes sociais. O bispo, ele é supervisor dos pastores e das igrejas, mas ele não fica numa igreja local. Cadê quem que é o pessoal aqui da igreja quadrangular? Tem alguém? Quadrangular? Não tem? Curitiba, quadrangular tem 200 e tantos templos em Curitiba, mas a quadrangular tem o sistema metodista, porque a IME era metodista, fundadora, mas não tem o bispo, né? É o presidente, que conceitualmente é diferente, teologicamente é diferente, mas o presidente tem uma igreja local. Eu fui presidente da igreja metodista no Brasil e tentei implantar a igreja local do bispo, não funcionou não, viu, Celcino?
Mas eu não fui, então eu não sei muito bem como é que é ser pastor de igreja local na era das redes sociais. Deve ser difícil. Meus respeitos. Respeito o pastor, que é pastor nessa época complicada. Mas nessa época complicada, você vê pessoas escrevendo e fazendo coisas que dá vontade de você entrar lá e exortar publicamente, né? Não é função de pastor, não. Entrar nas redes sociais e fazer exortação assim. Porque nós somos ministros da reconciliação. Eu não falei isso, foi o apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele e confiou a nós o ministério da reconciliação. Esse amor redentor. Que Deus nos ajude, que todos nós sejamos assim, para que Londrina, que já é uma bênção, que tem de igreja aí, tem uma pastorzada que possa ser instrumento para que o nome de Jesus seja erguido bem alto aqui. Amém.